Eu separei aqui algumas coisas que eu faço para evitar a procrastinação, para não ficar adiando as coisas e ser um pouco mais produtivo. Aqui no meu canal eu tenho conseguido ser mais produtivo nesse ano de 2020. Nos últimos dias, inclusive, eu tenho publicado, nos últimos dias, desde abril, eu tenho publicado um vídeo novo aqui no canal por dia. E desde janeiro eu já publiquei mais de 200 vídeos aqui no canal. E isso só foi possível graças à minha capacidade de vencer a procrastinação. E eu não sou uma pessoa extremamente organizada ou muito capaz de autocontrole. Eu preciso me impor algumas coisas. Então eu separei 5 coisas que eu estou fazendo que me ajudaram efetivamente a vencer a procrastinação e ser mais produtivo. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência. Eu já fiz um vídeo aqui chamado Como Vencer a Procrastinação e Como Ser Mais Produtivo. Agora eu quero compartilhar da minha experiência, o que eu faço efetivamente. Isso pode servir de motivação para você, pode servir até com um pouco de exemplo. Eu poderia até chamar esse vídeo de 5 coisas para evitar a procrastinação, mas são coisas que funcionam para mim, você vai adaptar e ver se funciona para você. A primeira coisa que eu faço é ter uma programação, como se fosse uma lista de tarefas. Eu tenho coisas que eu quero fazer naquele dia. E eu não penso muito para frente, eu sempre penso no agora, no hoje, no máximo amanhã ou depois de amanhã. Porque se a gente fica pensando em tarefas a muito longo prazo, a gente acaba desanimando. Você olha e fala, nossa, eu tenho muita coisa para fazer esse mês. Agora, se você olha e pensa, eu tenho estas 2 coisas para fazer hoje, é muito mais fácil colocar em prática. Porque você olha, são 2 coisas. Efetivamente, são 2 blocos de coisas para eu fazer. Agora é importante que isso fique visual, que você consiga enxergar esse planejamento minimamente. Eu anoto as coisas no Google Keep. O Google Keep é uma ferramenta que você pode ter na tela do seu computador, ela é de graça, ou um aplicativo para o seu celular, e existem tantas outras que servem para você simplesmente ir jogando as suas ideias, anotando as coisas. Ela não funciona como uma agenda e por isso eu também anoto isso no Google Calendário. Lá eu tento minimamente me planejar e saber o que eu tenho para fazer e qual é o tempo livre que eu tenho para as coisas. Agendar é importante também para você entender o tempo que você tem disponível. A grande dificuldade que eu tinha no início, especialmente porque eu trabalho em casa, eu estou o dia todo em casa, é saber qual é o tempo livre real que eu tenho. E aí eu anoto quanto tempo eu tenho disponível para almoçar, para tomar meu café da manhã, que horas eu preciso acordar, que horas eu vou dormir, que horas eu vou assistir a alguma série, alguma coisa que eu gosto, a Fórmula 1 ou qualquer coisa que ocupe o meu tempo. E aí eu consigo olhar para o calendário e enxergar os espaços disponíveis. Quando você enxerga os espaços disponíveis, fica muito mais claro para você saber onde se encaixam as tarefas. E o segundo ponto é somado ao primeiro, mas ele vai ficar um pouco mais claro. Crie metas diárias, com horário para começar e para terminar. Como eu preciso gravar vídeos para o meu canal, a minha meta diária é gravar pelo menos um vídeo por dia. Essa é minha meta diária. Só que eu tenho hora para publicar, eu defini um horário para subir os vídeos para o YouTube. E eu preciso me antecipar a esse horário pelo menos em 3 horas. Ou seja, eu já me organizei para que os meus vídeos sejam gravados na parte da manhã, eu tenha um espaço de pelo menos 1 ou 2 horas para editar o vídeo, criar capa, escrever título, descrição, mas eu também precisei de tempo para fazer pesquisa, escrever roteiro ou minimamente os tópicos de cada elemento. Eu já sei que eu consigo fazer normalmente um vídeo em 4 horas e meia. Veja que o meu planejamento todo foi baseado em entender qual é o espaço disponível que eu tenho no meu dia, quantas horas por dia eu consigo me dedicar ao meu canal no YouTube para saber se eu consigo ou não ser produtivo na velocidade em que eu gostaria. Mas somando estas 2 coisas, o que eu não faço é pensar no problema final. Eu penso em cada etapa, em cada tarefa. E quando eu cumpro uma tarefa, eu salto para a próxima. Eu coloco sempre como meta a próxima tarefa e não o resultado final que eu espero. Então, digamos, eu não coloco como meta a gravação, edição e publicação do vídeo. Eu coloco cada uma das etapas. Agora
eu preciso fazer pesquisa para ter uma ideia de vídeo ao qual eu gostaria de publicar. Eu concluo a pesquisa, eu salto para a segunda parte. E aí eu já estou satisfeito, eu já fui produtivo de algum jeito, não tem outra forma de falar isso. Porque eu já cumpri uma tarefa, e então eu fico feliz, pulo para a segunda tarefa, que é escrever o roteiro. Eu pego o resultado da minha primeira tarefa cumprida, passo para a segunda, escrevo meu roteiro, os tópicos, penso os meus títulos, talvez uma boa descrição, como é que eu vou linkar isso com os meus próximos vídeos. Você pode adaptar isso para qualquer coisa que você vai fazer no seu dia. Pode ser o almoço. Se você pensar na refeição completa, arroz, feijão, a carne, a salada que você tem que preparar, os temperos, você vai olhar para aquele bolo de coisas e vai pensar: nossa, fazer almoço é muito difícil. Agora, se você pensar, vamos fazer o arroz. O que eu preciso fazer para o arroz? Eu vou partir, vou separar o alho, o óleo, vou fritar o alho e o óleo, a quantidade de arroz para a quantidade de pessoas que vão almoçar, eu jogo isso na panela, qual é a quantidade de água? Ótimo, o arroz está sendo feito. Quanto tempo ele vai precisar ali? Eu não sei fazer arroz, então eu imagino que deve demorar uns 10 a 15 minutos. Dependendo da quantidade que você vai fazer. E depois você vai olhar, eu já tenho feijão cozido? Ah, não tenho, preciso separar o feijão, depois colocar ele na panela. Então você pensa um bloco de tarefas por vez. E quando você percebe, você já montou todo o quadro, o seu almoço está pronto. A mesma coisa eu faço com os meus vídeos. E aí você vai fazer isso para as suas coisas. Porque se você olha o resultado final, isso é bastante complicado. E soma essas duas coisas que eu falei para você. Faça uma programação e depois crie metas diárias. Agora, a terceira coisa talvez seja a que eu mais gosto e me ajudou bastante a ser produtivo. Eu gosto de videogame, eu gosto de jogar no meu computador, eu tenho um bom computador que suporta jogos e também adoro assistir séries. Eu tenho várias séries e eu tô atrasado em praticamente todas as que eu gosto. Eu e minha esposa, a gente tá atrasado em um monte de séries. E elas ocupam bastante tempo do nosso dia. Eu ofereço essas coisas como recompensas ao final de um dia produtivo. Ao final de um dia em que eu me programei bem, cumpri cada uma das minhas tarefas diárias e naquele dia eu venci essas tarefas, então eu posso me dar a recompensa de jogar um pouco no meu computador, assistir uma série ou fazer qualquer outra coisa que me dê um pouco de satisfação. Isso eu coloco como: parabéns, você venceu. E enquanto eu não cumpro todas aquelas tarefas que eu defini para o dia, e não são muitas, porque elas são muito bem claras e definidas, estão os blocos claros definidos na minha frente, quando eu cumpro aquilo, dentro do prazo, ou mesmo que eu extrapole um pouco o prazo, eu cumpri, eu me dou a recompensa que eu estipulei. É muito interessante você se dar algumas recompensas para que toda vez que você conclui as tarefas, o seu cérebro pense: eu posso continuar fazendo mais e melhor para que eu tenha mais e melhores recompensas. Agora, foi fundamental me livrar de algumas distrações. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando de como eu me livrei do Facebook e de outras redes sociais, até mesmo o Instagram, e eu tenho evitado usar milhares ou dezenas, ou mesmo que sejam 2, 3 redes sociais e passar muito tempo nelas. Eu já não uso redes sociais, eu evito ao máximo, eu só entro em algumas quando eu preciso publicar alguma coisa do meu canal, mas eu nem perco tempo rodando timelines infinitas. Elas roubam o nosso tempo, roubam a nossa atenção e até a nossa energia. E eu não estou falando de nada místico não, eu estou falando daquela nossa energia de vontade de fazer alguma coisa, porque você encosta no sofá, fica olhando a timeline e o seu cérebro relaxa e você simplesmente desanima de continuar fazendo qualquer outra coisa, porque é muito melhor ficar olhando para a tela do celular ou assistindo séries infinitas, e aí você pode se dar a recompensa que você quiser. Se a sua recompensa for ficar navegando por redes sociais infinitas, como eu falei no item 3, você pode fazer como preferir. Mas eu desinstalei do meu celular redes sociais em geral, Instagram, Facebook, essas coisas que acabam roubando muito o nosso tempo. E eu ainda quero sair do WhatsApp e qualquer outra forma de trocar mensagens rápidas. Se é rápido e se é urgente, as pessoas vão me ligar. E se não é tão urgente, o e-mail para a minha rotina e para o meu trabalho funcionam muito bem. E a gente acaba se afastando muito das pessoas, a gente quase não liga para os nossos amigos. Eu uso muito essas redes sociais para conversar por vídeo e por voz com os meus amigos e muito menos por mensagem. Mas se você não consegue sair das redes sociais, pelo menos no momento em que você separou para o seu trabalho e para a sua rotina,
coloca o celular no modo não perturbe. Se for alguma coisa urgente, alguém vai te ligar e aí no modo não perturbe do seu celular, você pode trocar as configurações para não te dar nenhuma notificação a não ser chamadas telefônicas. Porque se sua mãe precisar falar muito com você e o telefone ficar tocando indefinidamente, ela vai ficar bastante preocupada. Então deixa ativado pelo menos a notificação de ligações. E aí quando alguém te ligar, o telefone vai tocar e você vai olhar e ver se é importante ou não. Agora as outras coisas você deixa para fazer isso depois, no final do seu dia ou quando você cumprir as suas tarefas. Por fim, e não menos importante, tenha um espaço para o seu trabalho e para a sua rotina. Mesmo que seja fora de casa. Eu trabalho em casa e o que eu fiz? Eu transformei um dos quartos em meu escritório. É esse espaço que vocês estão vendo aqui, onde está o meu setup. Eu não tenho muita preocupação com conforto, sabe? Eu não preciso da melhor cadeira gamer do mundo para me sentir bastante confortável na minha mesa de trabalho. Eu só preciso de espaço e algo que eu sou muito apaixonado é com tecnologia. Para tornar o meu espaço mais agradável, eu pensei que era necessário ter um bom computador e alguns monitores. Sim, eu tenho 3 monitores na minha frente. E isso torna a minha rotina de trabalho muito mais satisfatória e muito mais tranquilo de ser executada. Eu consigo abrir um monte de coisa porque é o que eu faço muitas pesquisas e eu coloquei nisso o que tornou o meu espaço de trabalho mais agradável. Para outras pessoas pode ser um ar-condicionado, pode ser uma decoração bonita, um sofá confortável, uma poltrona para sentar e ler os seus livros ou escrever os seus roteiros ou fazer as suas pesquisas, qualquer coisa que você faça no seu dia a dia. Torne o espaço que você vai usar para trabalhar algo bastante agradável. E quanto mais agradável for e tiver elementos agradáveis que você considera agradável, mais produtivo você vai ser. Pode parecer bobagem, mas para mim foi extremamente agradável e me deixou muito mais produtivo quando eu passei a trabalhar com 2 monitores. Eu fiz um review aqui de quando eu comprei o meu terceiro monitor, que era um monitor ultra-wide, que melhora muito a timeline de edição dos meus vídeos. Eu fico muito feliz toda vez que eu tenho um vídeo pronto, gravado, é o que vai acontecer com esse vídeo aqui, e eu jogo ele no editor de vídeo, numa timeline de tela gigantesca. É muito legal trabalhar desse jeito. E isso me deixa motivado, isso me faz querer gravar mais vídeos, colocar estes vídeos na timeline, ver aquela timeline imensa sendo preenchida com edição, o que me deixa ainda mais motivado para continuar gravando e produzindo conteúdo. É o que eu faço para evitar a procrastinação, para ficar mais produtivo. Provavelmente você faz outras coisas. Se você chegou nesse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo o que você faz ou gostaria de fazer para se sentir mais produtivo e como você coloca em prática algumas coisas que te ajudam a ser mais efetivo na sua rotina diária. Essas são as coisas que eu faço. Dá uma olhada nesses vídeos que eu vou colocar aqui na tela, especialmente o Como Vencer a Procrastinação, que foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vai te ajudar a ser mais produtivo, especialmente nas redes sociais, se você quer trabalhar na internet. Eu espero você nestes vídeos. Vai trabalhar! Até a próxima!